Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, família. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, tô esperando um pouquinho, o pessoal tá entrando. Então, você que já tá nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigada. Já segue a gente, vai no Instagram participar com a gente do ao vivo, que também é muito legal. Você que é do YouTube, tá perdido? Vai lá no Instagram que toda quinta-feira a gente tem a live. Então, vamos lá, vou me apresentar para o pessoal que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo. Então, gente, muito prazer. Eu sou host do podcast, sou a Carla Lopes. E sempre no início do podcast a gente tenta explicar, né, o que está acontecendo. Pessoal, muito obrigada. Vai encaminhando, gente. Manda aqui, ó, pros amiguinhos que não estão aqui na live. Vai lá encaminhar. Então, gente, no início do podcast, a gente tenta sempre explicar o que está acontecendo, o porquê da live, né? Não é mesmo? Então, o intuito do podcast é ajudar pessoas e amenizar as dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui para a gente estar conversando sobre algum assunto ou algum curso, o que for, para te inspirar ou te impactar de alguma forma, para a gente estar conversando e te levando a vários outros cursos que você conheça. Então, para o pessoal que está meio perdido, a gente tem no Spotify, no YouTube, e as lives ficam salvas aqui no meu Instagram. Então, você que perdeu as outras, vai lá que tem um guia. Então, você pode estar enviando para os amigos, tá bom? Então, como eu falei no início, essa live aqui é pelo Instagram e depois ela é compartilhada lá no YouTube e no Spotify. Então, desde já, se inscreva no nosso canal, deixa aqui um comentário se você tá gostando, como que tá. E você que tá na live do Instagram, aqui no Adicione um Comentário você pode estar mandando uma pergunta ou aqui no post de interrogação, tá bom? Então, vocês podem estar mandando, a gente vai estar conversando diretamente com o entrevistado, tudo bem? Então, durante a entrevista, vocês podem estar mandando, a gente vai estar lendo e vai estar respondendo todas, tá bom? E você que está no YouTube, está assistindo a gente, deixa aqui também um comentário que a gente vai estar respondendo, ver se você gostou, tá bom? Então, gente, agora uma novidade. Como vocês viram, semana passada a gente compartilhou que oficialmente estamos patrocinados pela App Pedidos. Então, o seu delivery com comodidade. Então aproveita, vai lá que hoje, ó, quinta-feira, 9 horas São Paulo, 8 horas MS. Vai lá pedir sua janta. Acompanha nessa live aqui maravilhosa. Marca a gente, tá bom? E a pedidos. E é isso. Pro pessoal que tá aqui no ao vivo, vou deixar um pequeno spoiler. Que amanhã a gente vai estar disponibilizando um cupom para vocês aproveitarem o sextou, tá bom? Então, amanhã vocês fiquem espertos que a gente vai ativa os sininhos para não perder, ok? Esse cupom maravilhoso. Pra gente estar. Amanhã vocês ficam sabendo, tá bom? Então, você que tá assistindo a gente já na sexta, provavelmente já tá liberado esse cupom. Então, você vai lá no nosso perfil para estar participando, né? E tá comendo, ouvindo a gente, assistindo a gente de uma melhor forma. E claro, a gente não podia faltar, claro, né? O FacoCash e o melhor delivery de comunidade, da sua, né, para melhorar a sua comodidade, ok? Então é isso. Eu vou já agora chega de recadinhos. Vou estar falando um pouquinho da nossa entrevistada de hoje, que é a Alessandra Alves. Acredito que todo mundo viu a nossa arte, não é mesmo? Então, a Alessandra Alves, ela é graduada em Geografia, com pesquisas em áreas de Geografia Agrária, e ensino de geografia com ênfase na discussão de interseccionalidade de gênero, raça e classe. Ela ainda participou de encontro de geografia da América Latina e do Congresso Nacional de Geografia da Argentina. Ela é professora do ensino médio e fundamental de Três Lagoas. Então, eu vou estar convidando agora ela para estar participando aqui com a gente. Só um minutinho, pessoal. E a gente já começa.
Não estou conseguindo chamar ela. Um minuto. Eita, mais uma vez, gente. É o Instagram nos boicotando. Um minutinho, a gente já começa a ler. Underline. É, realmente, pessoal. Não estou conseguindo chamar ela. Vou esperar ela entrar para a gente estar convidando. Infelizmente, o ao vivo eu sempre falo, o ao vivo é desses. Então, me perdoem, só um minuto. Então, vocês vão me contando já, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão gostando? Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa um comentário aqui. Como é difícil participar do ao vivo. Fala aqui pra gente o que vocês acham, se é perrengue ou não é. Porque, olha, é complicado, viu? Aê! Aqui já apareceu. Ai, gente. Só um minuto, tá, família? Olá! Olá, Tudo bem? tudo Muito boa bem? noite. Boa noite. Já agora deu certo. A Agora foi. gente brinca que assim, no ao vivo acontece um milhão de coisas. Exatamente. Tudo bem, Alessandra? Muito prazer, tá? Um prazer ter você aqui com a gente, uma honra, tá? Mais uma vez eu falo que toda vez que a gente recebe uma pessoa de um novo curso que a gente não conhece, é incrível essa troca de experiência, esse network, né? Para interagir com todos os cursos. Então, muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Então, já de início, já comecei elogiando para você assim se sentir em casa, ok? Não precisa ficar nervosa, que as perguntas são difíceis, mas é tranquilo, tá? Fique em paz. E Alessandra, como você tá? Tudo bem? Tudo Passou bem? esse feriado maravilhoso? Maravilhosa fazendo reforma. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas que bom tá fazendo reforma, é um bom motivo. Pensar positivo. Exato. E Alessandra, já de imediato já queria soltar já uma pergunta. Queria que você contasse pra gente quem é a Alessandra Alves. Uma professora cansada, endividada. Eu imagino. É isso, gente. Eu sou péssima para me definir. Faço terapia para tentar fazer isso. Somos duas. Somos duas. Buscando o autoconhecimento sempre, né? Exatamente. Muito bem. Então, a Alessandra é uma professora cansada, em resumo. Esse é o resumo. Então, tá bom. Entendi, entendi. E a gente começou falando que você escolheu geografia, né? Eu sempre falo assim, a gente pergunta se essa foi uma escolha ou a geografia já era seu, já estava dentro de você. Como foi essa escolha? A licenciatura tava. A geografia, ela veio de combo. Ah, Eu sabia que eu queria muito para a sala de aula, mas que incrível! eu queria fazer química de todo custo.
E aí, quando eu terminei o ensino Sim. médio, eu passei em química. Eu falei, não, é isso. Fui fazer a matrícula, na hora que eu olhei a grade, eu não conseguia pronunciar o nome das disciplinas. Eu falei, acho que isso não é pra mim, não. Eu imagino. E aí foi aquele baque, né? Porque ensino médio na escola pública, a gente não tá preparado É, pro que vem, né? Daí pra frente. E aí é eu me verdade. permiti pisar no freio. Falei, não, eu vou parar um ano pra ver se é realmente isso que eu quero. Porque depois que eu entrar, né, Entendi. eu vou querer terminar. Aí eu parei e falei, o meu negócio não é as exatas. A gente é da área das humanas, o negócio é Entendi. diferente. Entendi. E aí, quando eu fui vir para Três Lagoas, que era a federal mais próxima de onde minha mãe morava, tinha geografia e história, né? Sim. Eu falei, ah, vamos botar geografia, né? Aí foi isso. Mas não tinha sido a minha primeira opção, mas hoje, atualmente, não teria feito escolha melhor. Nossa, que incrível. E o melhor é que já deixa um incentivo pessoal. Você sabe o que você quer fazer? Você quer ser professora no seu caso? Você quer ser professora? Você vai se descobrir que curso. É isso. É isso. E depois que você fez o primeiro, você tira uma segunda licenciatura. Você, não era exatamente isso que eu queria. Gostei da sala de aula, mas talvez Com é outra coisa. certeza. Tem várias opções, assim. O negócio é começar. É disso aí que a gente quer falar. Durante a sua formação, qual que foi o seu maior incentivador ou quem te inspirou? Ou você se inspirou sozinha mesmo? Ai, minha mãe. É isso. Sua mãe? Em casa eu fui a primeira da família a entrar na federal. E aí, Nossa. nossa, foi, né, aquilo. E saí de uma cidade muito pequena, de 4.000 habitantes, para vir para cá. Né? Em teoria, nunca tinha saído de casa e tudo mais. Sempre morei cheio de parente em volta. E aí, mudei pra uma cidade que eu não fazia ideia. Pisei aqui no dia que eu vim fazer minha matrícula. E foi isso, né? E ver as pessoas que estavam comigo desde o começo, me apoiando até o final. Me apoiando hoje, né? Quando eu chego chorando, meu Deus, alguém fala comigo. É isso. Me ajuda, me socorre, eu imagino, imagino. Mas que bom. É, a gente sempre pergunta, porque assim, falei pro pessoal de letras da última live que a gente teve. Porque a gente sempre acredita que no ensino médio mesmo, a gente ouve assim: ah, faz medicina, faz engenharia, faz direito. Os outros cursos não existem, né? Durante o ensino médio. Então, assim, eu acho muito, muito legal quando a gente encontra pessoas que também incentivam os outros cursos, porque é isso que falta na sala de aula às vezes, né? Sim, Então, isso já é assim, já querendo ou não, né? O apoio da família já é meio caminho andado, né? sim. Adorei. E durante a sua formação, eu estava lendo, né? Me passaram aqui algumas informações que você participou também do PET, do cursinho Adapt. E você podia, assim, nos explicar? Eu sempre falo também aqui que essas entidades, né, quando a gente está conversando, a gente está trocando informações, essas entidades ajudam muito na formação do aluno. Então, do ensino médio até a graduação, é muito bom estar em contato com atividades voluntárias, né? Então, eu queria te perguntar, você acredita que isso te contribuiu de alguma forma? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando eu parei um ano, né, para decidir que curso que eu queria fazer, eu Sim. participei de um cursinho voluntário. E aí eram no mesmo esquema do Adapt, né? Eram professores que iam Uhum. voluntários, que não recebiam nada, que ainda estavam, às vezes, até em formação, né? Começando a ter contato com sala de aula. Mas era isso, eles estavam ali com tanta vontade de estar ali, que aí chegava todo mundo cansado do trabalho e você via o olhinho brilhando de estar fazendo aquilo. E aí, quando eu vim pra cá, no primeiro ano de faculdade, a galera organizou o Adapt. E eu tava no segundo semestre da graduação, né? Nunca tinha ido pra sala de aula. E aí um amigo meu falou, não, vamos pra sala de aula, e é isso. E aí ele falou assim, eu tô toda nervosa. Gente, eu tenho 1,5 m, é isso. Eu fui dar aula pra gente que era mais velha que a minha mãe. E aí eu chegava toda miudinha na sala de aula. Só que esse primeiro contato que realmente, a princípio é assustador, né? Tipo, eu tô lá passando coisa na lousa, chamando a professora Imagina. até eu entender que era eu. Ixi, ó, eu tinha rodado 10, 15 minutos. Mas Eu imagino. Mas é uma experiência, assim, impagável. Foi impagável. As pessoas que eu conheci lá, teve pessoas que eu dei aula lá que estão terminando a graduação agora. E aí foi Ai, que incrível. incrível.
a oportunidade de ter participado. Além do sentimento de poder estar devolvendo algo que eu também consumi enquanto aluna, né? Porque, querendo ou não, Entendi. aquele gostinho de ver que as pessoas estavam fazendo aquilo, que isso era prazeroso para elas, quando eu pude devolver, né? Isso, de certa forma, para mim foi muito prazeroso. E Entendi. o PET é o pilar da minha graduação, né? Eu sou muito assim, bato palmas a pau no PET de todas as formas possíveis, porque eu fui bolsista há 4 anos. Eu entrei na faculdade em março, em abril eu entrei no PET. Eu fui a única aluna da minha turma a entrar no PET no primeiro semestre. Então, tipo, eu não consigo pensar minha graduação Entendi. desvinculada do programa. Eu fiquei os 4 anos como bolsista. Então, pensando na condição socioeconômica, vulnerabilidade econômica, o PET é uma ajuda, assim, absurda. Por mais que seja Muito. pouco, a gente entende que é uma Sim. política pública que precisa de vários problemas, né? Como toda política pública. Sim. Mas o que ele proporciona ainda é muito grande, no sentido de lutar para que ele ainda exista, para que ele continue existindo. É. Me permitiu ter contato com pessoas do estado inteiro, que além de ter participado enquanto aluna, eu fui representante discente, né? Então, existem órgãos, né, que tomam conta e tudo mais, e sempre tem essas representatividades dos estudantes, né, dos alunos. E Sim. aí eu entrei no segundo ano como representante discente do Estado. Então, todas as demandas que vinham, o processo burocrático, isso me ajudou muito nesse sentido de entender como que essas coisas por trás, né, funcionam. Processo burocrático, mas que é tão bom, professor, porque olha, a parte tão chata do nosso trabalho, mas que forma realmente a gente no sentido amplo da palavra, né? Que contato com Com sala de aula, certeza, com contato com certeza. pesquisa, contato com tudo. É a troca de experiências, né? Eu acho que as principais entidades é o network, não tem dinheiro que pague, né? Uhum. É literalmente isso. Na verdade, acho que tem Que sim. incrível. Tem. Eu acho que tem dinheiro que pague Ah, sim. tem. É, Eu acho que tem. entendi, entendi. Se fosse melhor pago, eu acho que seria mais interessante. Ah, é, também acho. Agora eu concordo com você. E quando a gente fala de formação, uma coisa que me chamou muita atenção na hora que você mandou o seu histórico, eu queria saber, por que da área de geografia agrária? Porque quando eu entrei, né, no PET, eu era a neném da graduação, né? Eu era a mais nova de curso, de turma, de tudo. Então eu entrei Entendi. num trabalho que já estava rolando, né? E aí acabei de gaiata na geografia agrária. E me apaixonei. Assim, a gente fez um levantamento histórico do assentamento rural aqui de Três Lagoas. Assim, desde a parte do acampamento, levantamento com fontes orais, eu entrei no assentamento de lote por lote, conversando com todas as pessoas, ouvindo todas as pessoas. Então, assim, isso para mim foi, olha, chega a me arrepiar, Incrível. enriquecedor, assim, em níveis estratosféricos. Mas aí, pensando no final, pro final da minha graduação, eu tinha muito me apaixonado, como várias outras áreas dentro da geografia, mas meu rolê é sala de aula. Então, não teve como fugir da área de ensino, e aí eu acabei indo para a área de ensino. Mas eu sou apaixonada de geografia agrária. Entendi. Nossa, que incrível. Então, realmente tem a ver com o solo, isso mesmo que eu tinha imaginado que era Não, isso. O assentamento que que é? rural, falando de a galera da BSP, dos Ah, do movimentos Sem terras. Terras. Isso? Então, aí, essa parte de geografia Tá. agrária é mais no sentido perdão, no sentido humano mesmo. De pensar as pessoas que estão no campo, Uau. como que as pessoas no campo estão vivendo, como estão recriando um modo de vida dentro do campo, as políticas públicas dentro desse campo, porque houve uma expulsão muito grande dessa população, né, de acesso à terra, de pertencimento à terra, Sim, um afastamento, porque quantas pessoas a gente conhece que trabalhou a vida toda e nunca teve direito ou oportunidade de ter acesso a um pedaço de com terra que conseguisse certeza. chamar de seu. É isso. E Sim, pensar num Brasil enorme, que tem gente passando fome, é bizarro. E aí, pensar a geografia bizarro. agrária, pensa, o que a gente está produzindo? Para quem que a gente está produzindo? O que a gente está produzindo está indo para onde? Quem está se beneficiando dessa produção? Qual é a Sim, relação das pessoas que estão produzindo com aquilo que é produzido? Porque, beleza, todo mundo come arroz. Só que não é o grande latifundiário que está produzindo arroz. O maior produtor de arroz do Brasil hoje é o MST, de arroz orgânico. E aí são coisas assim que a mídia não fala, que a gente só quando a gente vai ter contato mesmo que a gente vai se permitindo, né? Tanto a gente aprender com eles, quanto eles aprenderem com o que a gente pode levar. Mas sempre no sentido de escutar, de escolher tudo. Mas foi muito, 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 muito massa. eu imagino. É literalmente sair da bolha, né? Sim. Literalmente assim, ir para um lugar que, meu Deus, eu imagino o tanto de experiência que você teve.
E agora, mais um comentário eu faço, gente. A gente aprende, aprende, aprende e morre burro. É isso, entendeu? Porque eu sempre, agora que você falando, gente, eu falei no pessoal de letras. Eu nunca imaginei que tinha tanta coisa para fazer em letras. E agora, essa parte de geografia eu nunca imaginei. Nunca assim. Meu Deus, que incrível, que incrível. Porque agora, assim, pensando, tem muito a ver também com a parte de sociologia, né? De levar isso, de conhecer outras pessoas, de saber como é que foi isso. Incrível, adorei. É que eu sou muito apaixonada, né? Então eu defendo meu curso com unhas e dentes. É, Imagino. mas o lado mais extraordinário que eu acho da geografia é a amplitude do que se pode estudar. Porque se o nosso objeto de estudo é o espaço geográfico, então tudo que está sobre o espaço eu posso estudar. Qualquer questão. Eu faço esse desafio sempre com os meus alunos. Me dá qualquer coisa que vocês acham que a geografia não pode estudar. E a gente consegue fazer, caber dentro de uma pesquisa de geografia. E é muito legal poder permear, tipo, todos os campos possíveis. E a gente bebe um pouquinho de todo mundo. A gente conversa com a galera da letras, da história, da antropologia, da sociologia. Todo mundo. Meu Deus. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Que dentro do curso de geografia, você poderia nos contar que áreas que a gente pode escolher? Ó, área que dá dinheiro. Vamos lá, vou dividir por coisa que dá dinheiro. Sensoriamento remoto é uma coisa assim que dá dinheiro. Assim, fazer mapas, construir esses mapas, fazer assessoramento, né, para essa galera que às vezes precisa para uma pesquisa e tudo mais. A gente já, Entendi. todo mundo ouviu falar do IBGE, né, que é a galera que faz aquele levantamento que a gente usa de base para pesquisas de todas as áreas. Sim. Na área de geografia física, trabalhar com solo, trabalhar com recurso hídrico, trabalhar com, sei lá, eu sempre também faço muita propaganda dos meus amigos, né? Então vou aproveitar todas as pesquisas que eu lembrar aqui. Tem um amigo que pesquisa a influência da arborização das ciclovias em Três Lagoas para as pessoas que andam de bicicleta aqui, pensando que é uma galera que anda de bike. Eu tenho um amigo que pesquisa como que um assentamento rural em Três Lagoas favorece ou não o acesso de hortifruti para as pessoas, né? Tipo, acesso a uma comida que não tem agrotóxico, porque são pessoas que estão produzindo o que elas mesmas também estão consumindo, pensando nesse processo Sim. de uma introdução bem para o sistema agroecológico e tudo mais. Tive contato com pesquisas mapeando a territorialidade das travestis em Três Lagoas. Como que essas pessoas se colocam na cidade, como que essas pessoas têm acesso à cidade. Eu falo do curso e fico arrepiadinha, gente. Que eu lembro de todos os meus amigos que fazem pesquisas maravilhosas. Tem um amigo que faz pesquisa no sentido de análise preditiva. Então, tipo, a gente está aqui em Três Lagoas, há 10 anos atrás, a gente tem uma tendência a produzir e como que o solo vai estar 50 anos depois, sabe? Fazer essa análise para pensar, sei lá, 20, 30 anos depois, como que vai estar se a gente continuar no mesmo processo que a gente está. Pensar como que uma Sim. barragem influencia os ribeirinhos que moram e que trabalham ali em volta daquele rio. N outras coisas. Meu Deus. Um pequeno exemplo, né? Sim, só de pesquisa de pessoas que eu tive contato mais próximo. Meu Deus, adorei, adorei. E sobre essa área de pesquisas, né? Você já falou que você sempre quis dar aula. Sempre. Veio com você, Ai, de é fábrica. isso. Isso veio de pacote. Entendi. E você sempre, depois, né, no caso da que você conheceu a geografia, você já quis essa área da geografia ou você também queria ministrar outras áreas? Eu quis de tudo um pouco. Me permiti experimentar todas as Entendi. áreas. Vamos fazer tradagem, vamos fazer uma retirada de solo. Ia para saída de campo. Vamos levar termômetro para ver a diferença climática entre microclima. Vamos também. Então eu fiz assim de tudo um pouco para realmente me permitir viver o curso, né? Experimentar tudo que eu podia. Só que eu Entendi. entendo também minha condição privilegiada de poder vivenciar isso enquanto bolsista. Então eu não precisava trabalhar, né, para estar ali. Eu tive todos os auxílios possíveis da UFMS, então isso me permitiu com que eu vivenciasse a universidade das 8 da manhã às 10h30 da noite, todos os dias. Então isso me permitiu ter experiências que eu entendo que meus colegas de classe não tiveram. Sim, entendi. E você acredita que a UFMS também te auxiliou bastante nessa área de pesquisa?
fora em questão de bolsista e tudo mais, eles te deram um apoio, assim, de te auxiliar, literalmente, né, no caso, na área de pesquisa, porque parece que quando a gente chega, pelo menos no nosso curso, a gente não consegue encontrar muitas coisas da área de pesquisa. Então a gente tem que ir atrás, tem que buscar, tem que ficar procurando mesmo, porque senão não tem mesmo, a gente não encontra. Vocês já foram recebidos de uma forma melhor? Como é que foi? Olha, eu sinto muito te dizer, mas no meu curso é totalmente diferente. Imaginei. Mas no sentido de que a grade, assim, de modo geral, do nosso curso, a gente tem professores muito, extremamente acessíveis, no sentido de sempre estar participando, de chamar alunos para fazer pesquisa, de entender o que você quer pesquisar. Você quer pesquisar isso? Obviamente que os professores vão dar, né, a orientação deles, no sentido de a gente chega com Sim, muita sede no pote, de querer dar conta das pernas. É isso. Quando a gente começa. eu E quando a gente imagino. começa realmente a fazer, sei lá, qualquer pesquisa que seja, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Que qualquer Sim, pergunta que a gente queira responder, a gente não vai dar conta de responder ela, às vezes, ela inteira. Mas só o fato de ter feito um sim. levantamento para contribuir para aquela pergunta para outras pessoas que vão vir, já é um trabalho, assim, de anos dentro da graduação. E aí, nesse sentido, Entendi. a geografia é muito aberta para todos os temas de pesquisa. Então, a galera que está vindo nova, que está tipo, querendo pesquisar coisas diferentes, sempre tem professor para orientar. É um curso que tem muita bolsa de iniciação científica. Então, tem vários professores com alunos bolsistas e que acompanham esses alunos, né, ao longo da graduação. Porque, igual, a gente chega na universidade Sim, cru de tudo, quem veio do ensino médio da escola pública. Então, eu cheguei, eu não é fazia verdade. ideia do que era BNT. Eu ouvia a BNT na universidade. Eu falei, gente, como assim? Eu tenho que mandar o trabalho, tem que estar numa norma BNT, eu nem sei quem que é ela. E aí, é esse trabalho de voltar lá atrás e voltar, tipo, não, vamos aqui, e aí pega na mãozinha e vai, e, tipo, sempre me É. senti muito acolhida e muito respeitada no sentido de entenderem meu processo de aprendizagem. Não dou conta de escrever um trabalho Ah, completo de 50 páginas como um aluno do último ano, mas hoje eu dou conta de entregar um parágrafo. Então, olha aqui meu parágrafo, entenda que esse é o meu processo, e sempre numa devolutiva muito humana, muito, muito companheiro mesmo, de estar ali do estudiosa. lado, muito parceiro. Todos os professores. Entendi. Ai, que incrível. Adorei. Fiquei com inveja boa É agora. isso, eu tô aqui pra fazer propaganda do meu curso mesmo. Ai, nossa, agora você ganhou, viu? Eu sempre falo muito do meu curso, mas agora você ganhou. Não tem como, gente. É É isso. isso, gente. Ganham pra geografia. A gente tem mais laboratórios que a galera da engenharia. Com certeza, sem A gente tem dúvida, muito sem dúvida. laboratório na Não, questão. não Muito. duvido. Isso é verdade. E deixa eu ver onde eu estou. Falando disso. Como que foi? Você comentou um pouquinho no início. Como que foi ir dar aula? Como é que foi esse processo de sair da sala de aula como aluna e agora como professora? De responder como professora, principalmente. Foi assustador. Eu não alcanço o começo da lousa, né? Então, para eu chegar numa sala de aula com pessoas que eram mais velhas do que a minha mãe, e eu ter que subir numa cadeira para passar a matéria na lousa, ali eu já falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí foi no Adapt, né? Um dos primeiros contatos. E no PET. Então, os dois sempre andaram muito, muito coladinhos. No Adapt tinha o rolê de performar sozinha, né? O ser professora. Então, eu tava ali Sim, para responder, a responsabilidade era minha. Então, sempre de muito cuidado, tipo, de entender que eu não preciso ter resposta pronta para todo mundo. Eu entendo que às vezes vai ter perguntas que vão perguntar e eu não vou saber responder. E eu acho muito mais ético falar, gente, eu não sei responder isso, a gente vai pesquisar junto agora, eu te trago na próxima aula. E aí, esse processo também de entender o meu processo também de aprender a ser professor, porque a gente é professor, mas a gente precisa aprender a ser professor. Aprender a ensinar, porque sim. a gente sabe aprender pra gente, né? E aprender para explicar para outra pessoa, para fazer esse processo pro outro, é outro processo. E aí isso foi É, muito eu acho assustador, que mas foi muito construtivo para mim. Porque no PET, quando a gente ia fazer intervenções em sala de aula, a gente fazia em grupo. Então eram 12 alunos dando uma aula. E aí a gente fazia intervenções, levava que jogo do incrível. ensino médio, né, vídeo, brincadeira, coisa mesmo para eles saírem da rotina de sala de aula. Coisa que às vezes o É professor assim, sim, não dá conta, porque realmente, às vezes não dá conta por conta da demanda, por conta da estrutura da escola, e com fatores que às vezes certeza. não colaboram para que a gente consiga fazer esse processo com mais frequência. E aí, quando a gente chega Sim. na graduação a gente está cheio de ideia, a gente está com gás, a gente quer levar a palavra Nossa, da geografia para todos os cantos.
Parece aquela coca que acabou de abrir, né? Exato. Gostosinhos de um lado, é isso. E aí chega aquele monte de aluno, não tem uma ruga, não tem uma olheira. Os alunos vêm, não, é esse mesmo, quero alicatia. Vamos brincar. E vem todo mundo. Então isso foi muito, muito massa, porque Entendi. eu era a única do primeiro ano e eu tava tendo contato direto com alunos de todos os outros anos do curso. Então isso também me fez uma Uau, troca muito massa. E pessoas que estavam fazendo outras pesquisas, né, tipo, em outra área que eu não fazia ideia, nunca tinha tido contato até então. E isso foi maravilhoso. entendi. Muito incrível. Uma coisa que você falou, e eu sempre sou uma pessoa que bato muito no pé, que é em questão de saber passar o que você sabe, né? Que não adianta você saber muito. E uma das coisas que a gente encontra na faculdade agora, eu vou defender o meu curso, tá? Amém. É muitos professores que tem isso, sabe? A gente tem várias professoras e professores que quando a gente vai perguntar alguma coisa, eles podem, assim, não saber te responder exatamente aquilo, mas ele vai te conduzir a procurar aquela resposta e vai falar assim, você procurou? Você entendeu? E eu acho muito incrível isso, porque é aquela coisa de tirar você da zona de conforto e falar assim, cara, eu vou ir atrás dessa resposta porque eu sei que eu sou capaz do que o professor falou, entendeu? E te Então dá eu gosto muito autonomia disso. também, enquanto aluno. Porque essas perguntas Sim, que o professor não exatamente. te respondeu, que ele te cutucou para você ir procurar, o seu processo significativo de pegar essa resposta e internalizar ela vai ser muito maior do que se ele simplesmente tivesse te dado de Sim, pronto. Ia passar e às vezes em exatamente. 15 dias você não lembrava mais da resposta. Agora, o fato de você ter trabalho é um trabalho mesmo, de parar, pesquisar e tentar Sim, entender. E às vezes o professor não entendia absolutamente nada. Porque a gente pega uns textos acadêmicos e a gente parece um analfabeto funcional. Fala, olha, eu não entendi o que tá. Por favor, traduza. Mas a gente teve um traduz. processo antes. E eu tive uma professora, que Sim, era minha tutora no PET, ela sempre falava: tem coisas que você não vai entender agora. E não precisa você querer dar conta de tudo. Mas, às vezes, você precisa de uma chave para abrir esse processo que você só vai ter lá na frente. Mas guarda as informações que você conseguiu. Uma hora você vai conseguir ir respondendo. Porque a gente tá com muita e sede, vai quer dar entender. conta de tudo. A É, gente tá muito acelerado. é verdade. Eu brinco também que existe algumas coisas que a gente só vai aprender quando ser mãe, entendeu? Quando assim, ser mãe, aí a gente vamos supor, você vai entender a diferença de amar dois irmãos igual. Porque pra mim não existe. Eu sempre brinco pra minha mãe, eu falo, não tem como amar eu e minha irmã igual? Não, não tem como. Então tem coisas que só quando a gente vira mãe a gente aprende. Eu acredito que quando a gente vira professora, a gente também vai aprender muita coisa. Vai morrer aprendendo coisa. Exato. E é verdade aquilo que muitos professores falam, que você olha para a pessoa e fala, nossa, você tem muito cara de professor e você dá certo? É, É que normalmente não são cursos que são visados, né? Então, tipo, é bem o que você falou entendi. mesmo. Se você chegar no ensino médio e falar para os poucos alunos que ainda têm pretensão de entrar na educação superior, se você perguntar que curso você pretende fazer, raramente você vai chamar licenciatura. Eles não foram ensinados a olhar a licenciatura como algo prazeroso, como algo que dá dinheiro, como algo que permita, né, uma evolução no sentido econômico, pessoal, enfim. A gente não foi ensinado a olhar a licenciatura dessa forma. Então, quando a gente traz essa palavra de ei, e se você entrasse numa licenciatura, eu aguentar aluno? Normalmente é difícil você ver um professor. Obviamente, eu já comecei falando que eu sou uma professora cansada. Porque todo mundo sabe os ossos do ofício, né? O problema a gente sabe que tem. Só que você vê que tem pessoas que têm algumas habilidades maiores. Tipo, tem uma pessoa que tem uma didática muito grande para explicar, que você vê que ela consegue esmiuçar bem o que ela tá falando, que você consegue acompanhar o processo de raciocínio desse aluno. Tem aluno que ele acabou de fazer o trabalho, ele mesmo já vai ajudando os outros colegas. E aí, às vezes, ele vai traduzir o que eu falei para uma linguagem que eles acham mais acessível. Então, a gente vai pegando esse negócio assim, ó, no processo mesmo, no dia a dia em sala de aula. Entendi. Ai, meu Deus. Eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo. Você é uma Eu boa já falei aqui várias entrevistadora. vezes. A gente já começa. Eu tenho dois professores do ensino fundamental e agora da faculdade que falam, Carla, você tem um jeito para professora. Eu falei, gente. Ainda se fosse só um, eu ia falar, não, ok, só um, né? Tipo, um errar, tudo bem, né? Agora, três é difícil, né? Três, assim, Eu errar. acho que vale a Aí eu fico um experiência. pouco. Você pode entrar e falar, não é isso que eu quero, não nasci pra isso. Mas eu acho que é tipo o sushi e açaí. Você precisa experimentar umas 3, 4 vezes, ter um contato com outros lugares. Eu acho que vale a experiência. Entendi.
Entendi, vou guardar, vou guardar. E agora, uma pergunta agora já da sala de aula mesmo. Você dá aula em ensino fundamental e ensino Sim. médio, certo? Uhum. E você encontrou alguma, acredito que óbvio, né? Mas assim, qual é a principal dificuldade ou diferença que você encontrou nesses dois meios? No ensino fundamental, a minha dificuldade é a abstração dos alunos. Porque, vamos supor, eu Entendi. chego eu tô aqui falando para você sobre as estruturas internas da Terra. Você, na sua cabeça já vê algumas imagens e você consegue abstrair. Esse processo com um aluno de 10, 11, 12 anos é um pouco mais complexo. Isso que eu tô falando no sentido só pedagógico da figura, porque tem N outros fatores que vêm junto com esse pacote. E no ensino, Sim, mas esse, pelo menos para mim, tem sido a minha maior dificuldade, né? De tentar fazer com que alguns assuntos façam mais sentido no cotidiano desses alunos, né? Porque tem muita coisa abstrata. Eu vou entendi. falar do meridiano de Greenwich pro aluno. Ele tá aqui, ó, pensando o que ele vai lanchar, entendeu? O que é um imagina fuso horário? É difícil. E pro ensino médio, a minha dificuldade tem sido desânimo mesmo dos alunos. Você vê que, assim, na grande maioria, eles quase não têm perspectiva de fazer alguma coisa que não seja trabalhar no mercado do vizinho, né? Tipo assim, é um trabalho que eles estão evadindo, assim, ensino médio, a gente tem uma evasão. Isso que a gente tem contato com professores que dão aulas em 3, 4 escolas, né? E é unânime. Tem muito aluno evadindo. E aluno evadindo no ensino médio para ganhar um salário mínimo porque ele precisa bancar a casa. Então, tipo assim, como que eu vou chegar e fazer o que eu tô falando ser significativo para o aluno que tá querendo sair? Entende? Esse desânimo, para eu conseguir acessar esse aluno, a minha dificuldade no ensino médio é essa. Só nesse Entendi. sentido. E qual a melhor alegria dos dois lados? Cara, o ensino fundamental, eles têm uma relação muito. Pelo menos meus alunos, eles são muito fofinhos, eles são muito tipo tia, eles me chamam de tia. Eu falo, meu Deus, como vocês são fofos, meu professor. E aí, é nesse sentido de. Porque vai muito além de sala de aula, né? O que a gente faz. Não tem como, né? Entendi. E aí você vê que o que você tá falando, ele conseguiu ver na hora que ele saiu dali, cara, ele ganhou no dia. Ou tipo, Ai, meu Deus. eu tô vendo dois alunos conversando, contando relatos, né? Porque o professor dá contar a fofoca da vida dele e eu dos meus. É, Exato. Não é um hobby, né, gente? Se a gente não gostasse de falar pros outros, a gente ia ser professor, porque tem 40 negros olhando só o que eu tô falando, é isso. E exato. aí, eles estavam. Ui, Jesus. Eles estavam conversando entre eles de, por que, que você acredita nisso? E por que, que você acredita em tal coisa? Não sei o que, isso ensino médio. E aí eu estava trabalhando com eles sobre ideologia, né? Esse lugar do ideário, da gente ter algo construído como certo, e a gente tem um problema de questionar esses lugares e tudo mais. Chegou um aluno, do nada, ele Sim. brotou do chão e falou assim: Mas isso daí que é ideologia? Você tá entendendo que é ideologia? Agora faz sentido. Porque você achar que ele é melhor do que você só porque ele tem um iPhone e você tem um Samsung é ideológico. Cara, eu fiquei, ele entendeu. Eu ganhei a semana inteira. Eu falei, gente, ninguém me abala. Eu tava que nem uma bexiguinha de hélio, assim, ó. Ninguém me Legal. abalava. Era isso. Porque, tipo, a gente não vai conseguir fazer todo mundo entender tudo. Mas você entender que você plantou uma sementinha ali, ó, que germinou em alguém, pra mim eu ganhei meu dia. Ai, que incrível, gente. É por isso que às vezes ganha meu coração, sabe? Porque eu falo, eu tive duas professoras que me marcou assim muito, 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 muito mesmo. E se não fossem elas, eu acho que o caminho seria um pouquinho mais difícil. O caminho seria um pouquinho mais difícil. Assim, nossa, eu admiro muito, muito a profissão de professora, porque eu falo, gente, eu acho que estar como professora hoje, como a gente está, e com tantas pessoas assim no ensino médio, como você falou, deixando de gostar de estudar, deixando de ter que ver com outros olhos, né, a formação principalmente. Eu acho que deve ser muito doloroso e ao mesmo tempo, quando vocês encontram uma pessoa que quer buscar, quer fazer alguma formação, também ganha o coração de vocês, Sim, né? para além de quem quer, quando a gente consegue ver alguém que consegue. Né? É. Porque quando eu entrei no Adapt, tinha uma aluna que ela ficou, né, uns 6 meses com a gente e ela engravidou. E aí ela já não queria mais, não queria fazer nada. E aí eu, não, vamos tentar, vamos tentar. Essa aluna, ela tá no último semestre de geografia agora.
Ai, meu E Deus. ela já foi várias vezes com a neném dela pra graduação, pra assistir aula. E aí, nossa, toda Ai, vez que eu vou falar, eu lembro dessa menina. Essa menina, eu tenho certeza que ela vai marcar pro resto da minha vida. Que é com isso, né? certeza. Tipo, pensar, beleza, nossos alunos querem fazer geografia, medicina, engenharia, direito. De forma alguma a gente está aqui para diminuir isso. Mas Sim, efetivamente um aluno que está trabalhando o dia inteiro, que às vezes chega em casa, ainda tem, né, um sistema caótico, dificilmente ele vai conseguir competir de igual com uma pessoa que escola particular a vida inteira, que pagou cursinho, que não precisa é. trabalhar e tudo mais. Então, às vezes, a gente fala, olha, beleza, pode ser que esse caminho aí demore um pouco mais. E se você tentar por esse? Aqui eu consigo te ajudar mais fácil. Se você quiser, eu tô aqui para te ajudar. E aí você conseguir fazer Sim. esse processo, caminhar junto com ele, eu acho que é um pouco mais disso do que efetivamente o que a gente faz em sala de aula, né? Porque, igual seus professores que te marcaram, se eles assistirem isso, eles vão estar chorando na casa deles, é isso. Ai, eu imagino. Eu imagino. Eu lembro quando eu ainda não tive a oportunidade de reencontrá-las, que é duas professoras, para falar para elas, porque a gente fala assim, na hora que acontece, a gente não entende, né? A gente fala assim, a gente guarda, Uhum. mas não entende. Como você estava falando. Depois de um bom tempo, a gente junta os pedacinhos e fala, poxa, se não fosse isso, Exato. e foi exatamente. Mas eu acho que vale E é você entrar no muito Facebook e incrível. mandar uma mensagenzinha pra eles. Pode deixar, vou guardar isso. E eu acho assim, já fica aqui a minha admiração por você, por outros professores também, que é incrível. É incrível o trabalho de vocês. O que vocês têm feito em sala de aula é incrível. Então, meus parabéns, viu? Muito obrigada. A gente faz. Agora, agora pulando a parte de professora, indo para a parte mais difícil, que eu acho que tem como ser um pouquinho mais difícil. Eu ia perguntar, onde você tá indo, mulher? Eu queria te perguntar sobre os encontros que você participou da Argentina, República Argentina, da América Latina. Como é que foi? Conta pra gente. Cara, foi muito massa. O triste é que foi a D, né? Que tava naquele processo também e tudo mais. Sim, Mas esses, né? É que minha orientadora, ela foi muito parceira, né? Nesse sentido. E aí, quando eu comecei a entender o que eu queria pesquisar, aí eu falei, meu Deus, quem vai me orientar? Que eu queria falar sobre gênero, raça e classe dentro do ensino. Que eu gosto de questões sociais, mas meu o meu Deus. negócio é sala de aula. Eu falei, gente, eu preciso amarrar isso daqui tudo. E aí eu fui conversar com ela com várias ideias abstratas, né? No final das contas, a gente conseguiu fazer uma análise do currículo de geografia efetivamente para ver o que desses temas vai para a sala de aula, né? Pesquisando interseccionalidade. E aí é um tema relativamente novo, né? Um tema de pesquisa. E aí, toda vez que aparecia esse nome em algum lugar, ela me mandava, porque nem a minha orientadora, né, tinha muito proximidade com o tema. Então foi para mim e para ela, a gente foi aprendendo junto nesse sentido. E aí, quando ela viu que tinha um eixo específico sobre interseccionalidade nesse evento da Argentina, ela falou assim: a gente precisa submeter seu trabalho para lá. Eu falei, mas ele está em andamento. Ela falou: a gente manda o que tem. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí na semana de mandar eu peguei dengue, tava de cama, aquele caos. E eu mandando mensagem de madrugada pra minha nota, não consigo. Ela falou, a gente vai mandar. É melhor mandar o que tem feito do que você não mandar. E aí foi sempre esse processo, né? Tipo, não, vai dar conta, vai dar sim, tudo mais. E aí mandei. Aí foi aprovado. E aí vamos apresentar esse trabalho, vamos apresentar o trabalho. Menina, só tinha gente falando Que espanhol na sala e incrível. eu toda me tremendo. E eu fico nervosa, eu falo 500 quilômetros por hora. E aí os caras falando pra repetir, porque não tinha entendido, né? O que eu tava falando. Eu falei, não, a gente repete. Uma apresentação de 10 minutos virou 40. E aí foi muito massa, né? Porque, além, né, de todo o contato, cara, um evento na Argentina. Era um evento que tava, tipo, todo mundo americano. Tinha gente do Chile, tinha gente de não sei, e de vários lugares. E pensar que essas pessoas estão pensando a mesma coisa que eu, né? No sentido de pensar a mesma linha de pesquisa, que eu não tô caminhando sozinha. Porque, cara, são temas que a gente toca, como diria a minha tutora. Nosso objeto de estudo sangra, né? A gente tá falando de gente. A gente tá falando de mulher, a gente tá falando de Sim, pessoas negras, a gente tá falando de pessoas pobres. E é um assunto que toca muitas vezes na gente, né? Então a gente tem que fazer esse processo, né? Eu, enquanto pesquisadora, e eu, enquanto pessoa que participa do processo. Sempre de participar e de sair para olhar de fora, enquanto pesquisadora. E fazer isso e ver que eu não tava fazendo sozinha, cara, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
E aí eu fico fazendo Ai, isso na que sala de aula, né? incrível. Sempre pensando em sala de aula, porque eu falei, gente, beleza, a gente tá aqui na academia pensando nisso, massa, top. Mas e os alunos? Tá? E a gente, beleza, sou uma pesquisadora de geografia, mas antes de qualquer coisa, eu sou professora. Eu quero que meus alunos tenham acesso ao que os muros da academia estão fazendo lá dentro, né? Então, tipo, é muito o que vocês estão fazendo aqui, que eu achei muito massa a ideia do projeto. Porque faz com que essas pessoas consigam ter acesso ao que a gente está produzindo lá dentro. Porque por mais que a gente tente, Sim, ainda é muito pouco que as pessoas têm acesso à academia. A academia é um lugar seleto, a academia é um lugar eletivo. Mesmo a gente falando de cursos, né, de licenciatura, não é todo mundo que tem acesso. Esse ano entrou 6 pessoas na sim, geografia. 6 pessoas. E aí, como você vai falar que um curso desse não é seletivo? A gente está falando de uma universidade federal. A gente está falando de, né, de uma estrutura que não, as pessoas não têm acesso. É quando a gente leva, tipo, pro Instagram, a gente leva pra sala de aula. A gente, beleza, a gente está devolvendo, mas a gente está trabalhando também, porque essa galera que tá pagando o que a gente não tá pagando. A gente tá fazendo uma faculdade gratuita, porque a galera tá pagando imposto. E aí devolver isso, pensar, né, o que a gente faz lá dentro, pra fora é muito massa. Então já deixa aqui, ó, gente, muito lindo o que vocês estão fazendo, muito lindo mesmo. ah, muito obrigada. E muito bem, eu imagino que foi uma troca de experiência, assim, também com outras pessoas, aprendizado com outras pessoas em outros lugares do mundo. Sim. Eu imagino que experiência, meu Deus. E deve ser, assim, uma honra também ter uma pessoa para te auxiliar, mas também aprendendo junto com você, né? E sabendo que, assim, ela é sua tutora, no caso, né? Foi sua tutora, mas você também estava aprendendo junto com ela, vocês estavam no mesmo nível, então acho que assim, pra gente que tá aprendendo, isso é muito incrível, essa sensação, né? Sim, porque a gente tem esse ideal de afastamento, né, da figura do ser professor. Então, o ser professor é aquele que é Sim, imaculado, que sabe de tudo, que tem todas as respostas. Então, é como se fosse algo que a gente precisa alcançar, né? Não o que está do nosso lado, que é acessível, que pode ter dificuldades como a gente, que pode aprender coisas novas junto com a gente também. E aí, e meus professores, principalmente a remessa nova que entrou, né? Porque teve muita professora que aposentou. Então, quando eu entrei, foi muito professor que estava entrando na Universidade sim. Federal agora. E muito professor, inclusive, que teve aula com professores daqui, que foram alunos aqui da UFMS de Três Lagoas, saíram, né, fazer mestrado, doutorado, pós, fora do Brasil, enfim, e voltaram dando aula aqui. Então foi muito massa, porque essas pessoas elas estavam, né, entendendo o processo que a gente estava com um pouco mais de facilidade, né? Então, tem uma professora minha de urbana, ai, Santa Milane, a Patrícia. Cara, de você passar uma referência para um professor e você vê que aquele professor ele acessou sua referência que você falou, que fez sentido para ele, e ela usa essa referência hoje em sala de aula que eu tinha precisado fazer. É isso, sabe? Você entender que, tipo, você também tem autonomia em cima do que o professor está falando. É, a gente também faz parte Que do processo junto com incrível. eles. Eles estão lá falando, mas a gente também está Sim, falando. E aí, essa troca. E aí, quando você entende isso, nosso processo de aprendizagem é muito mais significativo pra gente. muito. Isso é verdade. Eu falo que também, durante a nossa graduação, a gente inicia uma pessoa e quando a gente está assim, quase terminando no meio do processo, parece que a gente se transforma, né? Parece aquela borboleta que está saindo do casulo ainda. Exatamente. Então, quando a gente se descobre, conhece, entende o nosso processo, é muito incrível essa sensação que a gente tem. E de entender também que o que passou foi de aprendizado, é maturidade, né? O Uhum. nome. E é muito, muito incrível. Chegou duas perguntas aqui pra gente, na verdade, uma só. Eu tava lendo até, eu achei que era duas, é só um. Como funciona a questão de ideologia de gênero nas escolas? Como os alunos lidam com essa questão? A gente precisa entender o que essa pessoa entende por ideologia de gênero, né? Porque o ideário, né, que se compra e que se vende sobre ideologia de gênero, que a gente vai chegar em sala de aula falando para os alunos que todo mundo vai virar sapatão bissexual, lésbica, e é isso, né? E é o rolê do nosso estimado presidente falando de uma madeira de piroca na escola. Não tem nem giz na escola. Tem uma kit gay na escola. Pelo amor de Deus, né? E aí, você falar de. Não tem nada a ver, né? Da gente falar isso. O levar sobre gênero em sala de aula é a gente poder falar sobre questões que afetam pessoas de forma diferente. Então, não Entendi. necessariamente todos os meninos têm medo de andar numa rua escura sozinha à noite, mas as meninas têm.
Os meninos não vão policiar a roupa que eles estão usando para tentar diminuir um assédio que eles sofrem na rua. As meninas, sim. Então, o fato do gênero ser diferente faz com que a gente experimente o mundo, experimente o espaço de uma forma diferente. E levar isso, é isso que a gente leva para a sala de aula, né? Quando a gente vai falar de gênero em sala de aula. Recentemente, terça-feira, os meninos nos apresentaram. A gente estava falando sobre dignidade menstrual, né? Que é você pensar, cara, tem pessoas que não têm acesso ao mínimo. É ter o absorvente. Tem muitas meninas que não vão para a escola quando estão menstruadas porque elas não têm dinheiro para comprar absorvente. É isso que a gente está falando. Num país onde se tem camisinha à torta e direita, né, doando, né, pra galera, não que não seja importante doar camisinha, mas a gente não tem a opção de menstruar. E aí, eu dou aula de geografia e tem aquelas matérias eletivas, né, e tudo mais. Então, eu também dou aula de empreendedorismo social. E aí, o trabalho que eu passei para eles era eles pensarem como fazer, né, uma ideia de empreendimento social com o problema de dignidade menstrual. E aí, na terça-feira que eles estavam apresentando, tinha meninos que nunca tinham visto um absorvente. Nunca tinham visto. Chocada. E aí, eu fiquei chocada quando eu entendi esse processo. O que eu fiz? Ai, Jesus, tomara que nenhum coordenador esteja vendo isso. Eu peguei e falei, gente, como assim? Pois abre a bolsa, que a mulher sabe dar na bolsa, né, gente? Falei, por isso não, você quer Com didática? Vamos certeza. com a didática aqui. Falei, olha, gente, isso aqui é um absorvente. Abre um absorvente, os meninos ficaram assim, ó. Aí eu falei, ele falou assim, professora, mas tem aquele negócio que parece um canudinho. Eu falei, peraí, que a tia tem também. Abri assim um OB e as meninas ficarem chocadas. No sentido de achar Sim. que, isso vai perder a virgindade se usar esse absorvente. Minha mãe falou que não pode lavar a cabeça quando tá menstruada. É isso. A gente fala, né, como se... A gente parte do pressuposto de que essas coisas ditas como óbvias, todo mundo sabe. Gente, tem menina que vai menstruar e nunca teve contato com alguém que ensinasse essa menina a colocar absorvente. E eu acho sim que a escola tem esse papel formativo também na vida do aluno, né? De pensar, cara, existe isso é um processo que você vai passar e esses são os caminhos possíveis, entende? Desmistificar essas coisas. Gente, não é todo mundo igual. A gente precisa parar com esse ideário de todo mundo é igual, né? Todo mundo tem direito a... Não tem. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes para que a gente efetivamente consiga fazer alguma coisa para que as coisas melhorem. E aí eu falo de gênero em sala de aula. Uma mulher branca não tem a mesma relação com o mundo que uma mulher negra. É óbvio. E aí eu vou fingir na minha sala de aula com alunas brancas e negras que não existe diferença entre elas. Aqui em Três Lagoas, com uma presença muito grande de haitianos, a gente vai fingir que esses alunos que são haitianos sofrem as mesmas coisas que um aluno que nasceu aqui em Três Lagoas. A gente vai falar de bullying, a gente vai falar de violência como se ela nunca existisse só no setembro. Agora que a gente entrou em setembro, aí sempre aparecem essas questões, né? Ou a gente vai falar sobre questão de gênero só em março, para falar sobre Dia da Mulher. Eu entendo essas questões de gênero em sala de aula como algo constante. Então, quando um aluno meu faz uma piada com uma aluna porque ela tá menstruada, isso para mim é muito grave. Né? Você tá ferindo o direito da outra pessoa estar no mundo, ferindo a pessoa desistir. E aí a gente comentar sobre essas coisas e fomentar com que esses alunos também se questionem é um lugar da escola. Né? Aqui em Três Lagoas. Gente, todo mundo conhece, ouviu, ou enfim, contato com uma pessoa que seja travesti aqui em Três Lagoas. E a gente trata isso como se fosse um tabu, algo tipo extraordinário. E aí a gente chega na sala de aula, tem alunos transexuais. E aí como que a gente vai lidar com isso? Não vou falar de gênero. Não é questão de incentivar, é questão de entender que existem pessoas que elas estão no mundo de uma forma diferente que a minha. E para eu respeitar essa pessoa, eu preciso entender como que essa pessoa é. E aí eu vou colocar você enquanto mulher, toda vez que for falar sobre o Dia da Mulher, aí eu chamo a Carla. A Carla só aparece porque a Carla é mulher. Não, a Carla não tem que ficar explicando para macho que ela não precisa lavar louça. Entende? E nesse lugar de colocar a gente sempre para ensinar, de por que isso foi machismo? Por que, né, eu não sou obrigada a fazer o serviço doméstico? Por que eu não sou obrigada a casar? Por que eu não vou me realizar se eu for mãe obrigatoriamente, entendeu? E aí quando a gente fala isso em sala de aula, cara, tem muitos alunos que nunca tiveram acesso a esses diálogos em casa. Tem alunos que não em casa, entende? E aí eu entendo que esse rolê de ideologia de gênero é algo que serve para polir mesmo a gente. No sentido de que a gente não pode falar disso, porque tem muitos assuntos que são tabus até para os professores.
né, pra gente trabalhar. E aí, quando eu E como? o meu tema de pesquisa é exatamente pensar como que isso vai ser trabalhado dentro do currículo. Porque o currículo é o nosso documento de referência. Então, tudo que eu faço em sala de aula, eu preciso Sim. estar respaldada dentro do currículo do Estado. O que eu preciso ensinar? Eu não vou chegar no sétimo ano e escolher, né, por vozes da minha cabeça, o que eu vou explicar para eles. Tem um currículo lá. E hoje o currículo fala trabalhar contra o sexismo, trabalhar contra a homofobia. Está explícito no currículo. Então, além de ser algo legítimo, eu tenho um respaldo legal para trabalhar isso em sala de aula. Com certeza. E às vezes, o trabalho que a gente tem é de tentar conscientizar, né? Que os pais entendam o que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando Eu ia falar aquilo. agora. Isso é um processo, assim, de formiguinha. De trabalhar com... muitas vezes o que a gente fala não é bem visto, né? Por conta desses processos mesmo. E a gente vive num processo muito de ódio, né? Desse rolê. Então, tipo, não quero falar, não quero que você fale sobre gênero com meu filho. Acontece isso, né? De pessoas tentarem. Eu ia falar, às vezes é mais difícil com os pais do que com as próprias crianças, né? Só que também a gente entende que são pessoas que viveram outro processo histórico. Então você imagina, sua mãe faz Sim. café sempre colocando pó na água e bota pra ferver. Fez a vida inteira isso. Você chega agora, que essa sua carinha linda, sem nenhuma ruga, nenhuma marca, fala, mãe, você fez café errado a vida inteira. Ela vai te dar 3 tapas no pé da sua orelha e falar, menina, me respeita. Porque ela fez isso a vida inteira. Então a vida inteira ela ouviu que aquilo era certo. Sim, E aí é óbvio que é hoje a gente verdade. aprende a questionar as coisas. Então fazer isso com os alunos é um processo construtivo, às vezes de uma acessibilidade maior. Né? Porque eles estão construindo até o que eles entendem de mundo, a É, visão dele de mundo, é tudo construído. Então eu acho que a gente consegue acessar um pouquinho melhor os alunos nesse sentido. muito bem. Adorei sua resposta. Eu fiquei nervosa, tá me suando, mulher. Adorei. Agora a gente acabou as respostas mais difíceis, viu? Agora acabou. Agora o pessoal fala assim que no finalzinho piora. Eu adoro, eu gosto assim. Senão eu não fazia terapia. Brincadeira. Então, ó, eu queria te perguntar o seguinte: em qual palavra você resumiria tudo o que você faz hoje? Se sente realizada ou se pudesse mudaria algo? Eu me sinto muito realizada, mas se eu pudesse, se fosse algo efetivo, que eu pudesse botar minha mãozinha ali e fazer, condição de estrutura para a escola, para a gente poder trabalhar, né? De básico, assim, de falar de aluno ter merenda, de ter uma sala de aula com o mínimo de recurso possível para a gente trabalhar, sei lá, condição mínima para que esses alunos possam estar na escola. Estar na escola que eu digo é poder vivenciar a escola. Que tem aluno que tá ali só de corpo presente. Porque como que eu vou trabalhar qualquer coisa que seja com um aluno que tá com fome? Ele não vai prestar atenção em mim. Então, tipo, condições para que essas pessoas elas possam escolher a escola. Tem aluno que não pode escolher a escola. Porque se a gente tem uma aluna que tá grávida, ela precisa sair da escola porque ela precisa cuidar desse neném e ela nem conseguiu terminar o terceiro, existe um problema aí. Quando a gente tem um aluno que ele sai da escola porque ele precisa trabalhar, porque só o salário da mãe não dá, não, a gente não tá falando de complementar, né, de superlotar a renda, né? Tipo, em trabalhar mais. Não, é para dar o mínimo. É para poder comprar o básico em sala de aula. E aí, tipo, isso não me permite fazer, né? Às vezes a gente, realmente, eu particularmente me sinto frustrada. Às vezes de não conseguir fazer o ideal do que eu tinha me planejado para fazer. Mas eu entendo que tem condições assim, que extrapolam, né? Já chegou o dia da gente chegar lá segunda-feira para dar aula e aluno desmaiar de fome. E aí, efetivamente, o que eu faria é o estrutural. Então, eu entendo que. Por isso que a gente faz terapia, né? Porque não dá pra lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu ia falar. Mas, sei lá, já aconteceu de relatos. Em estágio, a gente pega muito relato. Muito relato, muito relato. E a professora do estágio contando de uma aluna, ensino fundamental, que foi pra escola com uma arma na mochila, porque o pai tava brigando com o tio em casa. E aí, com medo de que alguma coisa acontecesse, porque ela já tinha entendido, né, o andar da carruagem, ela pegou a arma e levou pra escola, para que as pessoas não brigassem em casa. E aí, quem que foi a pessoa que ela acessou? A professora. Imagina a gente, que estrutura que a gente tem para lidar com os negócios dele. Não tem.
Eu É imagino. esse tipo de coisa, sabe? Não é nem mudar, tipo, o curso. É permitir com que os meus alunos pudessem aprender, tivessem condições para estar ali. Porque é muito bonito a gente Sim, falar que é um direito, que todo mundo pode ir para a escola. Mas em que condições esses alunos estão indo para a escola? Que escola que eles estão acessando? Muito fácil falar de uma escola quando a estrutura da escola parece uma prisão, uma cadeia. Ninguém tem prazer de estar ali dentro, sim, né? Tipo, tudo fechado, muro alto. Enquanto os alunos não entenderem que aquilo é um direito para eles, não algo tipo penoso, não tô ali para te punir. Isso aqui é para você, é como se fosse um presente, sabe? E eles não têm isso porque realmente a educação hoje não está sendo feita para os nossos alunos de educação, né, pública. Você vai chegar numa escola particular e vai achar que o processo é o mesmo? Não é. Então, eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, seria a estrutura para que meus alunos pudessem estar em sala de aula. entendi. Meu Deus, me emocionei. Ai, desculpa, eu vou embora. É, nossa. Eu vou Eu nada falo, falando com eu minha acho que esposa, você porque assim eu precisa tô de sem muita terapia, viu? exato. Eu acho. Eu acho, viu? Acho que todo mundo, mas assim, vocês merecem um lugarzinho lá, Eu acho que a gente assim, devia ter um auxílio reservado. terapia, eu acho. Tipo, do vindo do governo, um terapia, assim, pra gente poder lidar com as Eu coisas. acho. Eu imagino. E assim, já entrando nesse assunto, se você pudesse falar três coisas que, por exemplo, isso vai mudar a sua vida, vai te fazer uma pessoa melhor para outras pessoas, quais seriam essas três coisas? Não precisa ser necessariamente três, pode ser só uma se você quiser. Estuda. É, porque o contato que a gente tem é com gente pobre, que nem nós. Então, se essas pessoas quiserem ter alguma oportunidade de mudar a sua vida em algum nível, é pela educação. Né? Que a gente não vai ganhar na Mega Sena, a gente, né? O velho da lancha ou a véia da lancha, que seja, não vai, não é, né, viável. Mas, efetivamente, pode ser que não seja a melhor coisa do mundo, tem muita coisa para se melhorar. Mas eu ainda acho que a educação é ali que a gente precisa. E se a gente quer mudar alguma coisa lá na frente, a gente precisa começar daí. Né? Permitir com que essas pessoas consigam estudar. Acho que é isso. Entendi. Adorei. E agora a nossa última pergunta, a gente sempre pergunta no final, que eu queria saber por que da sua frase de hoje, para o pessoal que perdeu, né, estava lá na nossa arte. Eu vou estar lendo, então é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se ao formar e formar ao ser formado. Isso é. Eu não tenho frase minha, né? Então a gente entende que na graduação que a gente não vai criar nada. A gente vai pegar o dos outros e vai construir em É. cima. A gente não vai criar roda, né? É uma frase do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. E aí, para falar, ela já é meio complexo, né? Porque ela faz um processo, parece um trava-línguas. Mas é no sentido de realmente entender que a gente é diferente, né? Aluno e professor. Somos diferentes entre si, ocupamos lugares diferentes no mundo. Mas, mesmo sendo Sim. diferentes, eu, enquanto professora, eu formo o meu aluno, eu reformo esse aluno e eu transformo esse aluno no processo de ser professora. Mas, ao mesmo tempo, o meu aluno, enquanto ele está sendo formado por mim, ele está me formando também e me reformando também. Porque a gente não vai ter um contato com o aluno e sair da mesma forma que a gente entrou, né? Parece bem poético, mas na real é dialético mesmo, nesse sentido de qualquer coisa que você colocar, vai existir uma contradição e vai ter um processo de resposta para isso. E eu acho que Sim. isso é muito massa, entender que a gente vai fazer esse processo de troca toda vez, com todo mundo. E todo mundo vai ter uma parte nesse processo, que ninguém tá isolado, tipo, eu não faço parte do processo. De alguma forma a gente faz. Muito bem. Adorei. Adorei. E resume bem o que é você. Resume literalmente. Ah, eu vou passar do Paulinho Freire, Santo Paulinho. E eu sempre deixo também, né? Porque né, não é só vocês que são chiques, tá? A gente também deixa uma frase. E agora a gente sempre, na sexta-feira, a gente tá postando a frase pro pessoal que perdeu. Então depois, você que tá assistindo a live, vai lá ver a nossa frase, curtir e compartilhar com seus amigos, ok? E a frase que eu deixo hoje é: e tudo que for fazer, que seja feito com excelência, porque é isso que vai te diferenciar dos outros. Hoje eu deixo essa frase para você, porque eu acredito que o que você tem feito diferença na vida de outras pessoas. Então, meu muito obrigada por isso. Muito obrigada. Ai, gente.
Tô nervosa. Bom, as nossas perguntas encerraram. Viu que não doeu, foi rapidinho, tá vendo? Tranquilo. Eu sempre falo, pessoal. O pessoal chega, às vezes, morrendo de vergonha, morrendo de medo da gente. Eu falo, não, gente, é tranquilo. Acha, imagina. É, mas é realmente aquela sensação de estar em casa, batendo uma conversa na mesa do bar. É isso. Exato, exato. Então, eu gostaria de te agradecer. Foi assim incrível, me ensinou muita coisa, eu acredito que ensinou muita gente também. Essa live vai estar salva depois no meu Instagram e no Spotify e no YouTube. Então, o pessoal que está revendo a gente, já deixa um comentário, deixa aqui um grande abraço e um parabéns, professora, ok? Que a professora gosta de receber elogio, gente, porque eu sei A gente disso, precisa de entendeu? um A carinho professora na cabeça gosta. de falar que tá funcionando, é isso. Exatamente. De falar assim, você está no caminho e continua, porque você está fazendo um trabalho muito lindo. Então, é isso que a gente tem para desejar hoje, nós, do podcast. Então, meu muito obrigada por você ter topado participar com a gente. Tenho certeza que acrescentou muito na vida de outras pessoas. E eu espero te rever aqui nos próximos, tá bom? Então, meu muito obrigada, viu, Alessandra? Obrigada eu, agradeço você, a Natália, né? Vulgo minha vizinha perfeita, que fez o convite direto aqui na minha janela. Vocês estão fazendo um Sim, trampo muito massa, né? Levar para fora as muito pessoas da faculdade. obrigada. Gente, atenção, é o primo pobre, mas é isso. É assim que a gente toca no povo, né? Fazendo extensão. A gente Sim, não é ganha bem, verdade. mas a gente gosta do que a gente faz. Exatamente. Então, gente, muito obrigada para vocês que assistiu até agora. Muito obrigada, pessoal, que está em todos os lugares aí ouvindo a gente. Meu muito obrigada para você. Todas as nossas redes sociais vai estar na descrição depois, tá, pessoal? Então, meu muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!